Sabe aquele inchaço abaixo dos olhos que muita gente chama de olheira, mas que não melhora com creme, não melhora com maquiagem e parece sempre ali, independente do seu descanso? Então, pode ser que isso nem seja olheira, e é exatamente esse tipo de confusão que faz muita gente tratar errado e não ver resultado. Eu sou a doutora Fabiana Vanik, médica dermatologista, e hoje eu quero te explicar uma das maiores confusões dentro da estética facial: a diferença entre olheira e Malar Mound. Porque, apesar de estarem na mesma região, são coisas completamente diferentes. E entender isso muda totalmente o tipo de tratamento e o resultado final. Esse volume abaixo dos olhos, que parece um inchaço meio fixo, mas que não varia muito ao longo do dia e que muitas vezes nem melhora com drenagem, pode ser o que chamamos de malar mound. E ele é frequentemente confundido com a olheira. A confusão acontece porque tudo está ali muito próximo. Pálpebra, olheira, bochecha e qualquer alteração nessa área acaba sendo generalizada como olheira. Só que na prática estamos falando de mecanismos completamente diferentes. E isso é o que mais impacta no sucesso ou no fracasso do tratamento. A olheira, na maioria das vezes, está relacionada a três fatores principais: pigmentação, vascularização e profundidade. Ou seja, ela pode ser mais escura, mais arroxeada ou até dar aquele aspecto de sombra quando existe um afundamento da região. Visualmente, a olheira costuma ter um aspecto mais plano ou até mais profundo um pouquinho, como se fosse um vale abaixo dos olhos. Em alguns casos, ela cria uma linha de sombra que dá a impressão de cansaço, mas sem necessariamente ter um volume projetado. Já o malar mound é outra história. Ele não é um escurecimento, não é um afundamento, ele é um volume. E ele é um inchaço localizado na região malar, logo abaixo dos olhos, um pouquinho para a lateral, e que altera a transição entre a pálpebra e a bochecha. Enquanto a olheira tende a entrar, o malar mound tende a sair. Ele cria um relevo, uma elevação que fica ainda mais evidente dependendo da iluminação. Isso dá aquele aspecto de rosto cansado, pesado, mesmo quando a pele está boa. E é aqui que entra o ponto mais importante de todo esse vídeo. Se você não entende o que está vendo, você não consegue tratar corretamente. E é por isso que tanta gente se frustra com tratamentos nessa região. Além do que, é um tratamento extremamente delicado, preciso e difícil. Um erro muito frequente é tratar o malar mound como se fosse olheira e aplicar o ácido hialurônico exatamente ali. Assim, você aumenta ainda mais o volume e piora o aspecto de inchaço. Outro erro é insistir em cremes clareadores ou tratamentos superficiais achando que aquilo é só pigmentação ou excesso de volume que vai passar. Só que nesse caso o problema não está na cor, está na estrutura e por isso o resultado também não vem. O malar mound se forma por uma combinação de fatores: retenção de líquido, alterações de drenagem linfática, perda de sustentação do ligamento, da pele e aumento de gordura nessa região do rosto. E exatamente por envolver vários fatores ao mesmo tempo, ele não responde a soluções tão simples. Não é um problema de uma camada só, é uma questão estrutural que exige um olhar mais estratégico. E aqui entra um ponto que gera muita polêmica. O ácido hialurônico pode sim ser usado nessa região, mas não de forma intuitiva como muita gente imagina. A ideia não é preencher o malar mound, é trabalhar ao redor, reposicionando estruturas, criando suporte e melhorando a transição entre a pálpebra e a bochecha, sem aumentar o volume onde já existe excesso. Quando essa técnica é bem executada, o resultado não é um rosto mais cheio, é um rosto mais equilibrado, com contornos mais suaves e um aspecto muito mais leve e descansado, mas é fundamental entender que nem todo malar mound deve ser tratado com preenchimento. Em alguns casos, a melhor abordagem envolve tecnologias que estimulam o colágeno ou melhoram a qualidade da pele. Inclusive, esse foi exatamente o tema de um trabalho que eu levei para o MWC em Mônaco agora há 15 dias e também em Miami no ano passado. Como tratar o malar mound de forma estratégica, correta, com preenchimento sem volumizar. E isso reforça um ponto que eu sempre trago. Não é sobre o procedimento em si, é sobre o diagnóstico, planejamento e execução. A técnica sem raciocínio pode até parecer que funciona no curto prazo, mas não sustenta o resultado a longo prazo. Agora me conta, você achava que isso era olheira
ou já tinha percebido que era algo diferente?